Hoje eu queria contar para vocês como eu saí disso daqui para... Muito prazer para quem não me conhece, sou o Rafa, mais conhecido como Pink, e hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês como eu transformei o meu quarto completamente improvisado, com uma identidade visual e com um layout muito mais agradável para você aí de casa que acompanha as lives se sentir muito mais confortável, né? Porque a gente acaba não dando muita bola para essa parte de conforto visual, mas quando a gente muda muito a perspectiva de quem está assistindo. Então vem comigo que eu vou mostrar para vocês como é que foi essa transformação. Para quem não sabe, o Pink não vem de todo esse rosa aqui não, mas vem de um personagem, ele que está ali atrás, o Sr. Jesse Pinkman, um dos personagens do Breaking Bad. E como ninguém no jogo, né, tá acostumado a falar Pinkman, começou a todo mundo abreviar para fazer uma call mais rápida, mais simples e começar a me chamar de Pink. Logo, eu gosto de rosa, então a identidade visual trouxe toda, né, remeteu toda para essa cor que vocês veem por aqui. Hoje, então, eu vou mostrar para vocês como eu transformei o meu quarto, que não era absolutamente nada planejado para receber uma live, num mini estúdio, digamos assim, né, com a minha identidade visual e o que eu usei, porque eu usei pouquíssimo recurso perto do que os streamers grandes têm, então eu acredito que seja de grande valia para quem está começando, serão dicas de ouro, e tudo que eu vou falar vai estar na descrição, todos os produtos, enfim, todas as indicações eu vou colocar aí para você. Alô, edição, não esquece, hein? Então vem comigo que eu vou te ensinar mais uma vez. Mas eu queria mostrar um pouquinho para vocês como foi os primórdios da live. Então tem alguns vídeos aí, alguns takes de como era e como tá agora. Então, super importante que você entenda que algumas coisas que parecem pequenas se tornam grandes como um todo. Eu fui mais um daqueles casos que começou com o que tinha, com o recurso que tinha, com o que tinha na internet, com o conhecimento que eu tinha. Ou seja, era quase nada. Peguei uma overlay pronta, configurei o OBS de acordo com o que eu achava que dava, com alguns vídeos no YouTube, e coloquei a câmera para filmar o que eu jogava e o que eu queria fazer. Só que você, amiguinho, você, streamer, você não vê a sua própria live, então você não vê onde você pode melhorar. Eu tenho essa percepção de muitas pessoas por aí. Fica aí, alô, edição, hein? Eu fui tentando melhorar com o tempo, né? Vendo a minha própria live e entendendo aonde eu poderia melhorar um mínimo de recurso que eu tinha. E aonde foi a primeira coisa que eu vi, né? Além das overlays, etc. Porque a overlay, se você não pega aquela que tem na internet, né? Que é de grátis, que é free, você tem que pagar alguém para fazer. Então a primeira coisa que eu fiz foi acabar com a bagunça. Mas ali, eu comecei até o vídeo assim, ali era uma bagunçaiada tremenda. Então, a primeira coisa que eu fiz foi matar aquela bagunça e trazer alguns elementos da minha identidade visual para aquele espaço. Se vocês não sabem, ali tem os dois personagens principais da série, que dá origem ao meu apelido, e também tem um bonequinho nosso de estima, que vocês já conhecem, que é o Pink Dog, vestido de moletom rosa. Certo? Presente @Denis. Presente do Denis e da Carol de aniversário. Muito obrigado, amo vocês. Um beijo, menção honrosa. Além de acabar com a bagunça, eu comecei a entender. Eu tinha uma ring light bem na minha cara, bem aqui assim, bem na direção onde vocês estão aí. Tinha uma ring light bem na minha cara e ela me deixava completamente liso, reto, né, completamente, chapadão assim, e não era o propósito da live, parecia um fantasma, então ficava meio que, parecia que eu tava num consultório, parecia que eu tava jogando escondido dos pais à noite, quando você tá ligando a televisão ali e tá embaixo do cobertor ali pra ninguém te ver, então tava meio estranho. Então o que eu fiz? Primeira coisa que eu fiz, o primeiro de tudo, eu comprei esse bastão de LED aqui, ó. Esse bastão de LED que deu origem às cores da live. Ele ficava ali atrás, ele ficava aqui, ó, aqui atrás. E ele muda de cor, tá vendo? Ó, ele vai para várias cores e ele ficava nesse rosinha aqui, ó, certo? Então ele já quebrava um galhão. Mas o que acontece? Ainda não era suficiente, ainda não estava feliz com aquela ring light. E aí eu fui pesquisar um pouquinho sobre luzes e iluminação. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês, eu lembrando, né? Lembrete, alô edição, coloca isso em alto e bom tom, com caixa alta. Eu não sou especialista em luzes, eu não sou especialista em cinematografia, não sou especialista em fotografia, eu não sou especialista. Tudo que eu conheço é do que eu estudo na internet. Então, se tá errado, alô os críticos, por favor não briguem comigo, tá bom? O que eu fiz? Eu peguei ali, vocês conseguem ver, o rodapé tem vocês conseguem ver? Não sei se vocês conseguem ver, então eu vou pegar na mão aqui. Temos um rodapé com uma fita de LED
rosa. Eu pedi a fita de LED mais forte que tinha. Ela até dá uma estouradinha na live, vocês conseguem ver. Mas eu não sou especialista em luzes, eu não sou especialista rosa, em cinematografia, não sou especialista em fotografia. Não dava conta, né? Essa menininha aqui não dava conta. Então eu coloquei ali, né, no batente ali, né, no rodapé, melhor dizendo, porque esse móvel não pode sair daqui porque ele é muito importante para minha casa. E ele fica tampando a luz. Então eu pedi a mais forte, inclusive ela até estoura um pouco aqui, mas até legal o efeito que ela deu, né? Então beleza, vocês já sabem lá porque que eu coloquei o rosa lá. Então, teoricamente, eu vou... Cadê o controle? Alô, produção, cadê o controle? Não sei, tá aqui. Então, teoricamente, teríamos algo mais ou menos assim, completamente rosa. Ele ficou assim por um tempo, mas também traz muita luminosidade rosa, e aí estoura muito aqui no canto, apesar dele ainda estourar, é porque o meu móvel não é contínuo aqui, então dava uma sensação muito legal. Aí que entram as luzes posicionadas de maneira correta. Eu comprei duas ring lights, eu vou mostrar para vocês, onde eu coloquei, né, duas luzes de apoio, onde eu coloquei estrategicamente em pontos, né, que a gente chama de luzes de 3 pontos. Se vocês procurarem na internet, tem muito especialista que fala sobre isso. Não sou eu que vou falar, porque eu vou falar algumas besteiras. Mas eu peguei aquele meu bastão, coloquei ele no cantinho ali, para ele destacar um pouquinho ali, me tirar um pouquinho do fundo, me descolar um pouquinho do fundo e dar uma sensação de profundidade e parar de estourar um pouco tanto rosa, né, para nossa live. E eu comprei outros 2 produtos que vocês vão ver agora aqui, ó. Vamos lá, vamos juntos comigo e a gente vai ligar juntos, inclusive. Esse carinha aqui, ó, vocês conseguem ver que tá aí, ó, a adaptação total isso aqui. Isso é um box para não deixar a luz estourar. Mas eu também vou indicar para vocês. E o segundo está ali, ó. Vejam só, né? Então improvisadíssimo também, mas ele está ali um pouco mais alto do que onde eu fico mirando 45 graus praticamente. Onde estamos ali, né? 45 graus da onde estamos e 45 graus, né? Então assim, ele está a 45 graus de mim e 45 graus a incidência da luz para mim. Aquela lá, o que a gente considera de luz principal, né? Vamos tentar ligar só ela. A gente já poderia trabalhar assim, né? Mas vocês conseguem ver que cada luz tem uma função diferente, né? Se eu ligar essa daqui, então, vamos apagar essa daqui e ligar aquela ali. O controle é o mesmo, impressionante, tá? Vem da China, então o controle funciona para... Aquela luz já me destacaria do fundo e faria que o borrão rosa aqui saísse um pouquinho. Eu deixo ela como uma luz quente. Essas luzes aqui eu coloco como luz fria. A gente já poderia, né? A gente já tem um bom resultado aqui, mas traz muita dramaticidade, né? Quando você fala sobre a luz em um lado só do seu rosto, é para outro tipo de conteúdo, né? Quando a gente quer falar um pouquinho mais com vocês, alguma história, contar algumas coisas. E para gameplay, tudo que eu pesquisei falava de uma terceira luz, né? De um terceiro ponto de luz, já que, lembrando, né? Ponto importante, a gente não tem prateleiras aqui para colocar aquelas luzes estratégicas, aquelas luzes de cenário. Lembrem bem disso, né? Então esse quarto já estava aqui antes de eu começar a fazer live. Meus violões, né? Meus instrumentos já estavam ali. Então, para a gente não ter que desmontar tudo, a gente adaptou. Lembra que você aí na sua casa também tem que saber qual adaptação é melhor você fazer. Então eu coloquei essa segunda luz aqui para ela trazer um pouquinho mais de brilho para esse lado do rosto aqui e trazer um pouquinho mais de vivacidade para que eu consiga jogar com vocês sem aquela, né, dramaticidade toda que uma luz de um ponto só ele traz. E aí você consegue, né, brincar, aumentar bastante aqui, aí a gente deixa bem claro, a gente consegue abaixar, enfim. Mas essas daqui são luzes frias, né? Enquanto aquela lá e a rosa são luzes quentes, são luzes frias. Como eu tenho uma parede branca chapada aqui no fundo, não é prateleira, não é um papel de parede desenhado, não é nada, a gente foi obrigado a colocar esse softbox nos refletores, né, nos nossos ring lights, para ele não estourar muito na parede. Como é tudo branco aqui no escritório, voltaria muito a luminosidade, refletiria muito a luminosidade, então o softbox é para deixar exatamente soft, né, para deixar a luz muito mais amena aí, para ela não bater e refletir na webcam. E a nossa colmeia também tem a mesma função, mas a colmeia ela direciona o foco de luz. Como ela é a nossa luz principal, ela direciona o foco de luz para a gente, fazendo com que a luz não expanda para as laterais, né, que a gente não tenha toda aquela reflexão de luzes na nossa carinha. É isso aí, entendeu? É para isso que serve aquela colmeinha, para direcionar. E o softbox também não deixa vazar. Vocês conseguem ver que até do lado ali do armário ali, ó, ele é bem mais suave aqui, ó, aqui tá bem mais rosa do que aqui, ó, porque a luz ela estoura aqui no fundo, né, nessa parede branca. Então o softbox é para isso. Imagina se não tivesse,
a gente ia ter praticamente uma sala de cirurgia aqui dentro do escritório de tão claro que ficaria. E também no nosso altarzinho dos personagens eu coloquei duas luzes, também estarão na descrição, mas duas luzes quentes, né? Elas se transformam em luzes frias, mas para dar também essa sensação de profundidade e descolar um pouquinho a minha cara aqui, o meu rostinho que vos fala, né? Então, o meu cenário aqui, né? Onde eu estou, o meu plano do fundo, correto? Então, por isso que a gente usa essa troca de cores.